Bom, a gente faz contato com as ruas de São Paulo mais uma vez, ao vivo. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar uma ação que contesta a transferência de concessões. Repórter Michael Mendes, acompanhando o assunto, traz para a gente agora os detalhes da informação. O que especialistas dizem sobre a medida, Michael? É isso mesmo, esse plano está sendo analisado lá no Supremo Tribunal Federal, Adriana e Tiago, porque eu vou explicar mais ou menos para quem está em casa, a gente tem até um entrevistado que vai dar mais detalhes sobre isso. O que está acontecendo é que sempre um município ou um estado, ele abre uma licitação para executar uma obra pública, só que quando essa empresa acaba ganhando a obra pública, dependendo de 4, 5 anos, o que eles fazem? O que essas empresas fazem? Eles passam essa concessão para uma outra iniciativa privada. Então, não tem aquele plano, aquela regra bem regulamentado de acordo com o PND, que é o Plano Nacional de Desestatização desde 1990. E para falar um pouco mais sobre essa regra que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, lembrando que o Alexandre de Moraes, ele votou a favor junto com Dias Toffoli e mais um ministro pediu vistas para que esse plano seja um pouco mais estudado. Quem vai falar mais sobre isso é o Anderson Medeiros Bonfim, mestre em Direito Administrativo da PUC de São Paulo. O exemplo claro é da linha 6 aqui de São Paulo, né, que era uma concessão pública, eles ganharam essa concessão e depois de alguns anos passaram para outra iniciativa privada. Isso, teoricamente, é legal, mas na prática se torna ilegal, né? Não pode. A empresa que ganhou a licitação, ela tem que manter esse acordo até o final. É mais ou menos assim? A regra da licitação é exatamente essa. A empresa que venceu uma determinada licitação, ela deve honrar esse compromisso público ao longo de toda a execução contratual. O que o Supremo agora analisa é em que medida é possível, ao longo dessa mesma execução contratual, a empresa transformar uma concessão de serviço público num ativo, vender, transferir para uma outra empresa que não participou da licitação para que ela continue a execução. O Gilmar Mendes pediu vistas. Agora foi até uma surpresa para todo o colegiado do STF de que ninguém imaginava que ele iria pedir vistas para analisar um pouco mais. Isso mostra que ele vai contrário ao que o Alexandre de Moraes e também o Dias Toffoli acabaram votando? É possível que sim. Essa ação ela está no Supremo desde 2003, ou seja, temos 18 anos que essa matéria está no âmbito do colegiado. Então, me parece que um movimento do pedido de vistas é exatamente esse, de ter um tempo maior para amadurecer a discussão no movimento contrário. O Toffoli e o Alexandre de Moraes, eles entendem que é inconstitucional a transferência, a venda, a alienação desse ativo, que é uma concessão de serviço público. Há ali uma proposta de modulação de efeitos, ou seja, a administração tem 2 anos para rescindir todos esses contratos que foram transferidos e realizar novas licitações. Então, é uma matéria complexa, tem impactos relevantes na economia brasileira, na infraestrutura brasileira. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes entende que precisa de um tempo maior para analisar a questão. Agora, para quem está em casa, para quem fica até se questionando esse monte de licitação que tem no estado de São Paulo e também no Brasil. Essas empresas que ganham a licitação, não conseguem cumprir os acordos e em determinado momento acaba passando para uma outra empresa. Fica aquele jogo de carta marcada? É mais ou menos assim? É por isso que o STF está se debruçando sobre essa matéria para tentar criar uma regra específica para que isso não aconteça? Exatamente. A regra da licitação é elementar na República. A impessoalidade, a transparência e o acesso de igual modo para todas as empresas às contratações públicas deve acontecer através de uma licitação. Se uma empresa ela não venceu a licitação, ela não participou do certame, ela não pode aparecer ao longo da execução contratual adquirindo uma concessão de serviço público como se fosse um ativo sujeito às regras de livre mercado e, portanto, sujeito ali aos apetites e às intercorrências do ambiente privado. Isso não pode acontecer.
Muito obrigado, Anderson Medeiros Bonfim, mestre em Direito Administrativo da PUC de São Paulo, debruçando um pouco mais sobre essa matéria que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, Adriana e Tiago, para quem está em casa entender. Essa regra de licitação causa um nó na cabeça das pessoas, mas é claro, não se pode pegar uma concessão e passar para uma outra empresa privada e aí fica aquele jogo de empurra e quem sofre com tudo isso, é claro, é a população. Tiago e Adriana. Claro.